É? Sim. Combinandinho. Perfeito pro tema. Exatamente. Queridos, vai compartilhando aí, seja bem-vindos. Lúcia chegou agora, seja bem-vinda. Leônidas. Nós vamos fazer um teste hoje, porque eu não consigo gravar a live aqui pelo aplicativo do Instagram. Então, o que a gente vai fazer? A Leônidas baixou um aplicativo que filma a própria tela. Então, ele vai tentar fazer isso para a gente ver se consegue deixar a live lá na página para que a gente tenha acesso e outras pessoas tenham acesso também. Porque muita gente tem perguntado das lives que passaram. Eu falei, olha, ficava 24 horas, né, no Stories e tal, e depois acabava apagando. Então, a gente vai fazer esse teste hoje. Espero que a gente consiga, viu? Eu pedi que quem entrou diga se está conseguindo escutar bem, da onde que você porque a gente tem visto pessoas e até dos Estados Unidos, mas as pessoas acabam não se apresentando. Então, vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem agora até que mais pessoas sejam avisadas e possam entrar, né? E vocês possam compartilhar também, porque o assunto de hoje é maravilhoso e eu tenho certeza que vai poder contribuir na vida de muita gente. Queridos, essa maravilhosa e essa cabeçuda. Piada interna. É uma amiga querida da época da faculdade. Nós nos formamos juntas, fazemos parte, eu, ela e a Silvia, do grupo das meninas super cabeçudas. Era na época das meninas super poderosas e éramos chamadas assim. Mas eu tinha humildemente, porque, enfim, o nosso orgulho é ser humilde. Ok, temos pessoas de Recife, daqui do Rio, do Espírito Santo, sejam todos bem-vindos. E aí, concluindo aqui a nossa piada interna, a Dani era mais inteligente, Silvia que me perdoe, mas a Dani sempre foi a mais inteligente, assim, ela sempre teve mais inteligência emocional. E aí, essa cretina, eu fazia todos os fichamentos, todas as coisas bonitas, estudava, chegava na hora da prova, às vezes ela olhava para mim e falava assim, não deu tempo de eu estudar, o que você escreveu aí? Eu mostrava para ela ia lá e tirava 10, ela só tirava 10. Eu acho que o CR dela na faculdade só foi 10, porque Não ela exagera. era muito absurda. Levava o nosso grupo das super cabeçudas no bolso. A gente se complementava, né? Cada uma tinha ali sua habilidade. A minha não era de organizar o material, mas era muito mais de ampliar a reflexão sobre o assunto, conversar, discutir. É verdade. Pois é. E hoje estamos aqui com esse seu vasto conhecimento, com esse seu potencial, porque eu tenho certeza que você vai poder contribuir muito com toda a sua experiência, com tudo aquilo que você já viveu nos seus trabalhos, enfim. Então, Dani, já temos bastante gente aqui, outras pessoas vão sendo avisadas aos poucos. Ai, minha tia Cineide entrou. Ai, que emoção. Minha família toda já entrou. Ah, é? Ó, meu tio dando tchau. Tio Beto. Oi, tio, seja bem-vindo. Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo se acha um crânio. Sua prima aqui falando. Queridas, se apresenta pros nossos... Caísa chamou, não é seguimores, não.
Segue plenos. Segue plenos. É ótimo, verdade. Os doces segue plenos. Mesmo. É verdade. Vanessa aí. Livro da cabeçuda. Pronto. Amor, se apresenta para as pessoas, conta um pouquinho da sua experiência profissional. Conto sim. Primeiro eu quero agradecer o convite. Acho muito bacana essa troca e eu acho que a proposta é de uma troca mesmo, então eu peço que todo mundo interaja. Isso enriquece muito a conversa, enriquece. Então, de fato, eu tenho uma experiência com esse assunto, mas isso é relevante e todo mundo tem algo a dizer sobre o assunto. Eu sou Daniele, psicóloga, me formei com a Elisa há alguns anos, um pouco mais de uma década, e sou especialista em saúde mental, tive um percurso no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, fazendo residência em saúde mental, num instituto muito conhecido, que é o Instituto Felipe Pinel, passando por diversos dispositivos de saúde mental e me aperfeiçoando nessa área de saúde mental e atenção psicossocial. Então, trabalhei ao longo dos anos com casos graves, sempre foi essa a demanda que chegava para o serviço que eu atuei, para o CAPES, e ambulatorialmente também, ao longo dos anos, a gente foi pensando na necessidade de criar dispositivos ambulatoriais que também desse conta de um formato menos rígido, que era o formato do atendimento ambulatorial antigamente, que não dava conta de casos mais complexos, como é o caso do autismo em muitas situações. Então, eu tenho esse percurso, eu também trabalho numa maternidade pública, já trabalhei em outras enfermarias dentro do hospital, então também tenho essa experiência de psicólogo hospitalar e clínica, né? Mas a minha área de especialização foi a saúde mental ao longo desses anos. Perfeito. E nós estávamos conversando em paralelo depois daquela série de lives que fizemos semana passada, e aí surgiu a ideia de fazermos uns encontros semanais, mas isso a gente conta depois. E eu queria que você compartilhasse com as pessoas por que a gente decidiu falar sobre o autismo na fase adulta. Sim. Dando um exemplo muito simples, se cada um de vocês for digitar lá no Google... Só cortando você. Sim. Val, ela é realmente maravilhosa. Obrigada, gente. Olha, minha Sambando. Vocês não têm noção. Sambando na cara da sociedade. Tá, meu bem? O que ocorre? Se a gente digitar lá no Google autismo, vocês vão ver, e que bom que a gente vai ver, uma série de textos, de artigos, de autismo relacionados à infância. E, de fato, é um momento especial, né? Assim, é uma característica, né, desse quadro que se manifeste os primeiros sinais desde a infância. Com isso, a produção científica, o interesse acaba se voltando muito mais para esse público, né? Para essa fase da vida. Eu trabalhei muitos anos no serviço adulto, um serviço que assistia pessoas adultas de 18 anos em diante, né? E me deparei ao longo desses anos com os autistas que já estavam numa fase adulta. Então, eu acho fundamental a gente lembrar disso, a gente lembrar que eles vão crescer. Eu imagino que não vão crescer da mesma maneira como muitos que eu acompanhei, porque a própria saúde mental na infância, ela é muito recente como uma linha de estudo e de intervenção. Então, assim, muito tem avançado nesse sentido. Até algum tempo atrás não se pensava na criança que adoecia psiquicamente muito, então eu imagino que vai ser diferente, mas eles vão crescer e temos hoje, né, assim, desafios colocados
para a gente pensar no autismo na fase adulta. Eu acho que é um tema que a gente precisa prestar atenção. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco, Dani, da questão do diagnóstico, do tratamento precoce, para um melhor prognóstico na vida adulta. Sim. Isso que você está colocando resume bem, mas eu vou aperfeiçoar. É o óbvio, mas é o óbvio necessário. É uma coisa que eu aprendi, é que às vezes a gente precisa dizer o óbvio. E o óbvio é um tratamento, um diagnóstico precoce. Existe hoje a possibilidade de bebê ainda, primeira infância, com uma boa avaliação, ser detectado os primeiros sinais do autismo. E a intervenção, o tratamento, ela faz toda a diferença no processo de desenvolvimento dessa pessoa, tá? Isso a gente vê claramente quando a gente trabalha com adulto. Quando a gente recebe um adulto que se trata desde criancinha, é muito diferente de trabalhar com uma pessoa que está chegando. Assim, uma coisa eu quero colocar, sempre é possível e necessário que o tratamento inicie, em qualquer fase da vida. Isso não quer dizer, mas agora meu irmão, meu filho já tem 30 anos, 40 anos, agora não tem mais jeito, ele já está acostumado a viver assim, no quarto, e não tem jeito. Tem jeito. É difícil em muitas situações, mas assim, eu já experimentei, eu já vivenciei muitos avanços, assim, quando a gente aposta e investe no tratamento, mesmo que seja na fase adulta. Vamos falar um pouquinho da equipe multidisciplinar. Você trabalha na saúde, né, em um espaço que dedica o seu olhar especificamente para isso. Então, quais recursos que a saúde hoje nos oferece, a equipe multidisciplinar que compõe esse quadro de suporte? Tá? Só fazendo uma colocação, que atualmente eu não estou mais no CAPS, trabalhei 8 anos nos CAPs, né? Atualmente não, eu trabalho com equipe multidisciplinar, mas no hospital, mas trabalho com autismo no consultório, com atendimento domiciliar. Então, assim, quando eu falo de tratamento, como eu coloquei antes, né, o tratamento precoce, a intervenção precoce, eu não estou resumindo o tratamento médico. Inclusive, existem pessoas que nem fazem tratamento médico ou medicamentoso, não usam medicação, enquanto outras precisam para amenizar determinados sintomas que aparecem, né? Assim, ansiedade, impulsividade, várias coisas podem ser controladas com a medicação ou com o psiquiatra. Mas o tratamento para o autista, ele precisa necessariamente ser multidisciplinar. Ele precisa, e existem profissionais, e aí multidisciplinar é muito mais do que só a psicologia. Eu sou psicóloga, acho que a gente acrescenta gigantescamente nesse trabalho, mas eu também trabalhei a vida toda, vi de perto colegas que são musicoterapeutas, é um trabalho incrível, terapeutas ocupacionais são maravilhosos exercendo esse trabalho. Existe uma série de educadores físicos, assim, então, claro, dentro das possibilidades, do que a gente tem de recurso para trabalhar, e até da necessidade, né, de cada um, mas, assim, eu só quero ressaltar que tem uma riqueza de trabalho que pode ser feito, que a gente precisa valorizar e que isso ajuda no tratamento. Então, assim, a equipe multidisciplinar no acompanhamento do autismo é fundamental. Alguém colocou ali, eu concordo que, desculpa, eu não ouvi o nome, eu concordo que... Andréia, eu concordo que o tratamento deve iniciar em qualquer fase, porém, depois de 18 anos é muito difícil. Pois assim, a gente precisa entender as especificidades desse tratamento, que é um tratamento multidisciplinar, então não basta ter uma consulta médica a cada 1 ou 2 meses. E realmente a gente precisa criar espaços, né? Existem
espaços públicos, existem espaços privados. No SUS, pensa-se para adultos, geralmente no CAPS, dependendo do quadro, né? Centros de convivência, existem, por exemplo, o hospital... O Hospital Dia, que a Nise da Silveira criou, que funciona lá até hoje. É difícil, tem poucos, mas a gente precisa... isso é uma conquista, que a gente precisa avançar. Você acha que a clínica escola é um potencializador de socialização e de tratamento até para os adultos autistas? Bem, na minha experiência, né? Assim, eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido também, principalmente na questão da formação dos profissionais. Muitas vezes, né? Assim, a gente precisa criar recursos, inclusive, experiências, de partilhar conhecimento. A gente, por exemplo, como profissional da saúde mental, psicólogo, está criando parcerias com as escolas para estar discutindo e capacitando permanentemente, gente. O trabalho é permanente. Quando a gente fala de formação, uma formação não vai lá, faz uma palestra e pronto, esse professor vai saber lidar, esse educador vai saber lidar. Não é. É um trabalho contínuo. Mas é fundamental. A escola, ela é um espaço de socialização muito importante, né? Assim, desde sempre. Então... Sim. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no CAPS com adultos sem diagnóstico. Pois é. Então, quando eu coloco essa importância do tratamento em qualquer fase da vida, eu trago, acho que até uma certa palavra de otimismo, porque pela experiência, tá? Eu acompanhei casos, eu lembrei de um caso que para mim é muito precioso, de uma pessoa que chega ao CAPS com mais de 30 anos de idade, e sem falar, não falava, tá? Era uma família cuidadosa, mas que ainda não tinha, era um rapaz que, assim, tranquilo, né? Assim, que apesar do isolamento social e das dificuldades que enfrentava no dia a dia, do tipo não conseguiu estudar e tudo mais, ele tinha alguns rompantes assim, de agressividade, mas era uma coisa contornável. Mas ele não falava, ele pouco socializava, era complicado. Então chegou no CAPS e foi feito lá o projeto de tratamento, né, um projeto terapêutico dessa pessoa, que incluía o espaço de convivência. O espaço de convivência ele é super importante para esse trabalho, onde a convivência é feita com outros usuários dali do CAPS, né? Além dos profissionais que conduzem determinadas atividades, ele nunca estava inserido exatamente em uma atividade específica, ele não tinha esse interesse, essa possibilidade, tá? Então ele não estava lá fazendo uma oficina, ele estava circulando por aquele espaço, acompanhado, com um certo acompanhamento dos profissionais, mas convivendo ali. Depois de alguns anos desse acompanhamento, as coisas foram se desenvolvendo de um modo, além do acompanhamento médico e psicológico, tá? Tinha esse trabalho. E assim, é uma pessoa, e esse não é o único, tá? Eu trouxe esse, mas tem vários. Essa pessoa, ele passou a falar. Ele passou a falar, gente, assim, não era assim, falava palavras desconectadas, não era isso, assim. Ele passou a fazer piadas com a gente, assim, um senso de humor. Tinha um outro usuário que amava, isso assim, gente, há 3 anos atrás, tá? Amava Leandro Leonardo. E aí ele ouvia CDs, pedia pra gente colocar. Ele aprendeu todas as músicas e ele pedia. Ele chegava lá e falava, eu quero ouvir Leandro Leonardo. E aí ele cantava e ele escolhia as músicas que eu queria porque o outro gostava e ele passou a se interessar. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, tem um trabalho muito possível, que é um investimento gigantesco,
Mas, assim, é de uma... Chega a ser emocionante. É muita riqueza. Uma pessoa que não tinha possibilidade de usar a palavra como recurso, tinha possibilidade, mas não tinha sido estimulado, trabalhado essa possibilidade, não tinha sido trabalhada essa possibilidade. E aí, com o passar dos anos, o que a gente vai achando? Ele não tem condições de falar, né? O mais normal é isso. A gente... Dani, com 30 anos ele passou por diversas coisas na vida, né? Ele não a existir com 30 anos. Sim, ele claro. passou a vida inteira, de repente, não quero usar essa palavra porque existe um grande investimento da família de alguma forma. Claro, mas assim, talvez a palavra negligenciado seja perversa nesse caso. Mas anos ele poderia ter sido tão mais estimulado durante uma vida inteira e ter tido muitos ganhos que a gente não consegue mensurar agora. Mas com 30 anos, eu quero que você consiga assim, passar para a gente de uma forma não técnica, tá? Mas uma forma bem clara, como é que se dá essa transição da fase infantil para uma fase adulta, numa pessoa que não se comunica verbalmente, tá? Como que dá o processo de transição, de amadurecimento, de sexualidade? Porque, assim, a gente precisa entender que ele é um homem de 30 anos, né? E outra vez ele conseguiu se expressar e conseguiu dizer o que ele gostava, enfim, o que ele desejava especificamente. Conta pra gente como que se dá isso. Então, esse processo, como para todo mundo, ele tem as suas particularidades, né? Então, assim, cada um vai passar por essas fases dentro da sua maneira de experimentar isso, de acordo com a família e tudo mais. Mas o que eu acho importante, é muito interessante isso que você está colocando, a gente trazer isso, porque, assim, todos passamos por esse período de transição, né? Da fase da infância para a adolescência, para a fase adulta. Em alguns casos, isso é um pouco não visto, um pouco negado de alguma maneira. E eu não digo isso no sentido de que as pessoas não queiram perceber. É que é difícil mesmo. Como você está falando da questão da linguagem, muitas vezes do comprometimento na linguagem, na interação social e tudo mais, e até no campo afetivo, às vezes isso é difícil de ser percebido. Isso vai ficando secundário, ou vai ficando difícil da gente lidar com essas fases. Então, assim, o que é importante a gente considerar hoje? E o objetivo principal dessa live, a gente lembrar, as pessoas crescem, tá? Elas passam por essas fases, serão adultos, e é como adultos que nós devemos tratá-las e cuidá-las, tá? Dentro das possibilidades de cada um, tá? A sexualidade é um ponto muito delicado neste tema, porque tratar de sexualidade já não é algo fácil, né? Assim, por mais que a gente tenha avançado, ainda envolve questões morais, envolve tabu e tudo mais. Dentro do autismo, a gente não considera exatamente que seja uma falta de limite determinados comportamentos, gestos, toques, que são ali meio que constrangedores, situações delicadas. A gente não tem esse entendimento como profissional de uma falta de limite. A gente tem um entendimento de que essa pessoa provavelmente não está sabendo lidar ou não está entendendo bem aquilo que está acontecendo. Vamos imaginar que até a questão do desenvolvimento da sexualidade exige da gente um entendimento de certos códigos sociais. A gente precisa entender determinadas normas e determinadas regras para entender o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, isso, em primeiro lugar, ele está o tempo todo em jogo num tratamento de um adolescente, de um adulto. Isso aparece o tempo inteiro, tá? Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com adolescente, com adulto, a gente precisa estar preparado para isso, inclusive. E é bom que isso aparece.
Então, a gente precisa entender isso, a gente não pode negar que essa sexualidade existe. Às vezes ela existe de uma maneira muito confusa, porque a relação com o corpo pode ser um pouco confusa, com as normas sociais. A sexualidade é algo que está no limite entre o público e o privado no sentido da privacidade. Então, ela é delicada, né? Afeta o outro. Então, assim, o que é importante é que a gente preste atenção nisso, não esqueça disso. Se imagine, esteja o tempo todo atento, pensando que é possível dar vazão, de algum modo, à expressão disso que está acontecendo. Tá? Ok. Vamos pensar, Dani, então, nessa fase adulta, um reconhecimento dessas mudanças, porque tanto a Andréia como a Vicky colocaram aqui a questão familiar, tá? De tratar a família, da família ser incluída nesse processo, porque também se sentem perdidos, enfim. Então, vamos focar nosso olhar agora nessa parte familiar, assim. Eu quero que você diga para a gente que nessa fase adulta é preciso que a família, que os profissionais, que as pessoas que circundam esse adulto autista, eles precisam reconhecer que a mudança, ela não é só física, ela é biológica, hormonal, enfim, é um comportamento que ainda é meio desajustado diante dessa nova realidade. Queria que você falasse sobre isso para a gente. Pois assim como para o sujeito, né, que tem um diagnóstico de TEA, o tratamento e o diagnóstico precoce é importante, vamos colocar aqui um apoio para o familiar. Quanto antes começar, melhor, tá? Esse apoio, eu não vou especificar que esse apoio precise exclusivamente ser feito por um psicólogo, tá? Mas precisa ser por um profissional que tenha condições de acolher, de orientar, de ajudar esse familiar a atravessar esse processo, tá? Eu sempre trabalhei com grupo, eu acho que não dá para excluir o profissional que trabalha com isso, não pode excluir a família, de alguma maneira precisa estar atento a esse familiar, não tem possibilidade de trabalhar sem ajudar as relações. É muito delicado, são muitos desafios que a pessoa vive, que o familiar, o cuidador, a pessoa que está ali responsável por esse cuidado, né? Eu estou aqui colocando, gente, pensando um pouco nas situações mais graves, tá? Então, assim, é muito delicado, são muitos desafios. Eu vou colocar aqui o que eu acho que traz como desafio especificamente da fase adulta, que eu vejo muito, assim. E por que a importância do acompanhamento do familiar, tá? E, assim, o familiar buscar uma terapia, o familiar contar com o terapeuta do seu filho para poder estar ajudando nas orientações. Uma coisa que aparece muito nessa fase adulta é o medo do familiar no caso de sua morte. Como é que fica o meu filho, como é que fica o meu irmão, como é que fica essa pessoa, quem vai cuidar dele? Isso precisa ser tratado, isso precisa ser dito. Morte também é um tabu. E quando a gente faz o tratamento, a gente inclui todos esses temas que não são fáceis de se falar assim, a qualquer momento, com qualquer pessoa, não é simples. Então, a gente precisa falar disso, não só para tratar os aspectos emocionais desses medos, tá? Mas também como pensar em estratégias práticas de cuidado para essa pessoa. Claro que a gente trabalha o tempo todo em prol de um aumento de autonomia, de um aumento no poder de combinados, de contratualidade, como a gente chama. A gente trabalha para isso, para inserção social, mas nem sempre isso atende às expectativas ali, vamos dizer assim, do familiar, de que essa pessoa vai um dia poder viver sozinha. A gente não sabe. Então, assim, a gente precisa considerar esses casos. Então,
O medo é algo muito presente. Não é um medo que fica só com o familiar, não. Também isso é importante, porque às vezes a pessoa não fala, mas ela sente isso, né? Ela está ali vivendo aquilo ali, o envelhecimento dos pais e tudo mais. Então a gente precisa estar atento. Esse medo é muito importante. O acompanhamento familiar é algo muito necessário para trabalhar essas questões, assim como os desafios. Por quê? Por exemplo, a gente falou da sexualidade, um tema também muito frequente aí, não é só na fase adulta não, mas na fase adulta isso ganha mais força, que é a questão de algumas pessoas que têm determinadas respostas agressivas por uma impossibilidade, por um comprometimento no seu recurso de linguagem, de trabalhar com as suas questões pela palavra, muitas vezes se torna agressivo e é agredido também, porque é difícil lidar mesmo, né? Assim, ninguém está dizendo que deve ser, mas a gente sabe que é essa a realidade. Então, assim, a sociedade, ela tolera muito mais determinadas coisas de uma criança. Mas de um adulto, isso fica muito complicado. A vida dessas pessoas, às vezes, fica em risco. E o familiar fica desesperado, porque não sabe o que fazer. Então, assim, são aspectos onde o acompanhamento do familiar é muito importante, assim, que a gente precisa. São grandes desafios para esses familiares nessa fase adulta. É isso, é um homem que se comporta, às vezes, de uma maneira agressiva, inadequada, e os efeitos disso são muito complicados. Assim. Então, mais cedo a gente estava conversando e você falou de um caso de um adulto que não queria ir pro CAPS. Isso é muito frequente, né, gente? Nesses casos, são muito frequentes. Sim. Conta pra gente como se dá essa intervenção com a mãe, né, que às vezes não tem força física para levar e agora já é um adulto, já pensa, já sente de uma outra forma. Como que a gente pode auxiliar esses pais? Pois é, então, novamente eu vou retomar a questão do tratamento precoce. A gente sabe que muito comumente os autistas estabelecem ali uma rotina e de algum modo isso traz ali segurança, alívio e tudo mais. Então vamos imaginar que da mesma maneira que uma pessoa que não se trata e fica sozinho no quarto ou só tem contato com os familiares, passou a vida desta maneira, estabeleceu-se uma rotina e é super difícil para essa pessoa sair dessa rotina para ir para um tratamento, por exemplo. O inverso também acontece, então se a pessoa se trata desde sempre, isso faz parte da rotina dela. Eu tenho até me preocupado nesse momento aí de necessidade de distanciamento social, porque eu fico pensando na rotina dessas pessoas, que inclui o tratamento. Isso é muito comum, Elisa, isso que você colocou, isso é muito comum nesses casos, que é isso, assim, não tem a ver só com a família não ter desejo de tratar essa pessoa, até a dificuldade no acesso e tudo mais, né? Então, assim, eles crescem, às vezes, mas tem 1,85 m, é enorme, e é adulto, não quer ir, não vai, e às vezes fica agressivo se você insiste. Então, assim, como é que a gente faz para iniciar o tratamento de uma pessoa que está numa situação dessa? Precisa acontecer. Os CAPs têm uma estrutura de tratamento para isso, né? Assim, claro, com toda a necessidade de investimento que precisa acontecer para que isso surja. E também, no acompanhamento privado, a gente precisa entender, e aí eu vou colocar aqui como uma ferramenta de trabalho muito importante, que é o acompanhamento terapêutico. O acompanhamento terapêutico é uma modalidade de intervenção, de cuidado, muito rico, muito precioso nesses casos. Que é feito de forma privada ou no serviço público, né? Assim, só que exige uma disponibilidade do profissional, um conhecimento, uma disponibilidade principalmente, que é uma postura muito mais ativa diante do tratamento, né? Então, assim, tanto para isso, por exemplo, para um atendimento que precisa iniciar em casa, para a construção de um vínculo, quanto para trabalhar e avançar
na autonomia, com tarefas de vida diária, Então, assim, eu, por exemplo, sempre amei e fiz acompanhamento terapêutico. Então, assim, vai ao mercado com a pessoa, você vai ao cinema, você vai à praia, você vai na pracinha, você ensina a sacar o dinheiro, você vai se relacionando para ajudar em algumas situações. Em casos muito graves, isso é mínimo. Às vezes é aprender a vestir uma roupa, é aprender a usar o banheiro. Tem toda uma... Isso vai variando de grau para grau, né, gente? Assim, níveis. Mas sim, claro. É muito importante que a gente precisa ainda, eu acho que aqui, no Rio de Janeiro, principalmente, a gente precisa investir mais no acompanhamento terapêutico para esses casos, porque eles não chegam. Os casos muito graves não estão chegando, é difícil, a família não consegue levar, é complicado. Sim. Hoje, mais cedo, aconteceu uma live do movimento Mopan, Motivados pelo Autismo, lá de Macaé, com o Davi, que é um autista leve, e ele falando de como que tem sido a rotina dele nesse isolamento. E uma das coisas que ele disse é que quando ele crescer, ele quer trabalhar numa editora, porque ele e o irmão dele escrevem livros. E eu achei isso tão bacana, porque a gente pensa, de uma forma geral, que são incapacitados. Assim, estou dizendo a grosso modo, Dani, o que a sociedade em si pensa. Né? As pessoas têm os recursos de conhecimento. Então, se eu chegar na esquina e perguntar, do lado da minha casa tem uma PAI. Se eu chegar ali na esquina e perguntar qual é o tipo de atendimento, a quem compete ser atendido ali na PAI, muitas pessoas não vão saber. Então, assim, as pessoas são carentes de conhecimento. Por isso, meu desejo de fazer essas lives e contribuir com as pessoas para que elas sejam mais atentas ao outro, né? Então, assim, de forma geral, as pessoas acham que o autista é como a criança que tem síndrome de Down. Antigamente as pessoas achavam que eram totalmente incapacitados. E hoje... Né? Que tinha um comprometimento cognitivo. Né? Sim. Nem sempre, né? Eram idiotas e que eram burros e que não iam aprender nunca. E hoje a gente vê que tem grupos empreendedores de pessoas com síndrome de Down. Então, como que a gente pode essa criança que deseja ter uma profissão no futuro e que vai ser adulto e que realmente pode, que realmente é possível ser o que ele quiser, digamos assim, né? A gente sabe que existem as limitações, enfim, mas é possível. Quando a gente trabalha nesse campo da saúde mental, a gente precisa ampliar o nosso conceito de clínica. Assim como a Constituição amplia o conceito de saúde, a gente precisa ampliar o nosso conceito de clínica para cuidar das pessoas, entendendo a integralidade. E quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de uma série de coisas. E aí a gente está falando de ausência de sintomas que trazem sofrimento, ok, mas não é só isso. A gente está falando de possibilidade de realizar desejos, de ter planos, de concretizar objetivos. Tenho vontade de trabalhar, tudo bem, como é que a gente faz? Existem projetos de inclusão. Inclusive, assim como existe, a gente está falando aqui, eu tenho focado no autista grave, mas assim, existem inclusive pessoas que nunca tiveram diagnóstico, estão se descobrindo, estão recebendo diagnóstico na adolescência ou adulto. E isso não é só pelo que eu falei antes, pela falta de acesso. Isso de certo modo, porque aquelas pessoas são funcionais e elas não eram vistas. Isso é difícil, isso traz sofrimento a beça também, porque as pessoas não entendem o que estava se passando, as pessoas tendem a julgar moralmente isso, é esquisito, é isso, é aquilo, porque não é o estereótipo que a gente está acostumado a imaginar do autismo. E elas têm um mega potencial, têm um potencial muito grande, mas muitas vezes precisam de um tratamento para
inclusive pensar essas questões. Então, quando eu falo da gente ampliar a clínica, é a gente pensar no aspecto do trabalho, do estudo, das relações amorosas. E não é só pensar, gente, assim, na conversa. Às vezes a gente traçar metas, ajudar no contato social, assim, né, com empresas, pensar em programas, investir nisso. A gente tem um trabalho muito rico a ser feito nesse aspecto. E que bom, que lindo que ele tem esses planos, assim, a gente sabe que não duvida que ele vai conseguir fazer o que ele Sim. com certeza. Sobretudo porque me parece que é uma família que investe muito nele. Então, é bonito de ver, né? Dani, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o nosso papel diante dessas pessoas na sociedade. A gente já está no processo aqui de encerrar, porque no Instagram para em 1 hora, então antes que eles nos expulsem, vamos nos organizar. Sei que o assunto poderia fazer outra live. Enfim, é maravilhoso poder aprender sobre isso, sobretudo com uma pessoa que sabe muito. Conta pra gente como que a gente deve se comportar, qual é o nosso papel, tá? Bom, primeiro eu acho que a gente precisa sempre se colocar como protagonista e agente de transformação social. Então, a gente está aqui falando de inserção social, de trabalho com a pessoa autista, com o familiar da pessoa que tem esse diagnóstico e tudo mais, dos cuidadores. Mas eu acho que a gente não pode nunca deixar de pensar no nosso papel para rever, para questionar e para transformar também a sociedade. Porque a gente pensa numa sociedade que a gente tem hoje, né? Assim, uma sociedade que funciona muito pro normativo, como chamam, né? Para a pessoa que rende. Por exemplo, pensando no aspecto do trabalho. O Leonardo entrou aí, um amigo meu. Foi residente. Bem-vindo, Leonardo. Foi residente do CAP, um médico assim, maravilhoso. Muitos amigos, muitas pessoas especiais. Então, o que acontece? A gente pensa, por exemplo, no aspecto do trabalho. A gente inutiliza aquele que não rende da maneira que se espera, que não faz 8 horas de trabalho, que não consegue trabalhar todos os dias e que não produz como os outros que são, né, o modelo, o padrão ali. Mas a gente não investe no potencial, que talvez ele possa não fazer as 8 horas, que talvez ele não possa fazer, mas ele possa fazer outras coisas muito mais interessantes, ele tem também a contribuir. A sociedade, a gente precisa transformar. O trabalho da luta, né, do antimanicomial e a reforma psiquiátrica que vem acontecendo, né, desde antes da lei, desde antes de 2001, da promulgação da lei, ele fala da importância da transformação social o tempo todo. Para quê? Porque assim, a gente tem que entender que as nossas expectativas são nossas, mas é possível que aquela pessoa não atenda a isso. Ela pode, em algum momento, porque é o modo como ela responde muitas vezes. Então, ela pode ter uma crise, ela pode ter, sim, um comportamento inadequado em algum lugar. A gente espera que isso possa ser assimilado como norma social. Mas, se não acontecer, bom, a gente precisa entender que o direito de circular, o direito de viver, de existir ao seu modo, é um direito de todos. Isso também é constitucional. Então, a gente precisa ser agente transformador da sociedade. Eu sempre me coloquei muito, eu acho que para a família não é fácil também, né? Realmente é sofrido. Já sofri com pacientes que acompanhei, com discriminação, mas a gente precisa ser, como dizem, empoderados. A gente precisa se empoderar de um direito que é nosso, de
a gente transforma, por exemplo, essas caminhadas, eu acho super bacana isso, porque a gente dá visibilidade, a gente não pode trabalhar só no isolamento, só no 1 a 1, a gente precisa se fortalecer enquanto coletivo, para dar visibilidade para isso e para garantir o espaço. Perfeito. Eu me sinto muito orgulhosa e vaidosa de ter você no meu grupo de amizades e assim saber que você é uma das profissionais que eu tenho como referência nessa área de saúde mental. Eu me sinto muito... Lá em Recife tem um termo que chama o pipoco de Tandera. Pois eu me sinto pipoco de Tandera. Viu? Sobretudo porque eu quero compartilhar com vocês um ganho que nós vamos ter. Todas as quintas-feiras nós vamos conversar lá na Pleno Saúde Mental, no Instagram, que aqui é Pleno Kids, né? Que é só voltado coisas para a criança, para o desenvolvimento da criança, enfim, para o cuidado com a criança autista. E lá na saúde mental a gente fala para os adultos, então a gente tem outros temas, uma outra temática, enfim. E a Dani toda quinta-feira vai estar conosco falando sobre as dores da alma. Nessa quinta-feira a gente começa falando sobre a subjetividade da dor. Eu quero que você faça uma pauta, assim, que você passe pela pauta, mas de uma forma breve, não todos os segredos, Claro. para a gente deixar os garotos. Eu quero trazer para essa conversa a singularidade da dor de cada um. E talvez a gente reconhecer, se esse for o consenso, de que há um impossível no compartilhamento do sofrimento. Eu quero desdobrar isso um pouco. E nesse impossível, o sofrimento aumenta, né? Assim, é muito comum na clínica a gente ouvir isso, né? Como minimizam um sintoma, um quadro depressivo, um trauma. Tá querendo chamar atenção, é frescura, tá querendo chamar... Às vezes é mais sutil que isso, mas é uma coisa, né, assim, poxa, mas força, você vai conseguir, poxa, olha fulano é pior. Então, assim, o caso é mais grave. Isso também acontece com os familiares, né, assim, a gente falando aqui do antigo, isso acontece também. Poxa, mas olha o filho de fulano é muito mais grave. Então, assim, é uma falta de impossibilidade mesmo, de que você compartilhe, de que você se sinta escutado pelo outro. Da função da terapia, eu acho que a gente pensar junto também a função da terapia para esse lugar. Então, eu acho que é um pouco isso, a gente singularizar essa dor e pensar como essa impossibilidade tem trazido sofrimento para as pessoas. Perfeito. Queria que você que está ouvindo e vendo a gente, enfim, se você quiser fazer alguma pergunta para a Dani ou sugerir algum tema para as nossas futuras pautas das quintas-feiras, nesse novo projeto que a gente está caindo de cabeça, escreve aqui para a gente, vai ser importante, até para que a gente possa falar a linguagem que você quer ouvir e, de repente, sanar alguma dúvida, alguma questão interna sua. Então, se você quiser compartilhar com a gente, deixa aqui escrito ou depois deixa uma mensagem no nosso privado, enfim, mas eu gostaria que vocês pudessem... Nossa, me congelou aqui, eu não vi mais nada, agora eu estou vendo um monte de gente escrevendo, enfim. Beleza, Leonardo, pensa aí nas pautas. Val, queridos, quero agradecer demais a todos que entraram. Todo mundo aqui te agradecendo. Dani, foi uma honra. Dani, vocês arrasaram, enfim. Foi realmente muito bom, foi maravilhoso para mim. Obrigado pelo seu carinho, por ter dedicado o seu tempo aqui com a gente e nos permitido sorver das águas do seu conhecimento. Viu? Ó, um beijo no seu coração, muito, muito, muito obrigada. Eu quero, até quinta-feira. Dá só para eu fazer uma
colocação aqui. Aham. Quero Acho que dá. Se colegas, cortarem a gente, vocês já sabem. agradecer aos meus colegas, vários colegas meus de trabalho, da maternidade, de CAPES, de vários lugares que entraram, familiares, pessoas. Eu fui lendo aí à medida que eu consegui, assim, várias coisas interessantes que foram colocadas. Agradecer ao meu namorado que entrou, que foi assim, o primeiro praticamente, já estava lá. Tem que ser, ué, se não for fã, vai fazer o quê? Não vai, né? Se ele não for me ouvir, gente. Agradecer, eu acho que a contribuição de vocês também é muito relevante, então vamos pensar assim. Léo tem muita experiência também, pode aí ajudar bastante. Na próxima pauta, inclusive, Léo, aparece aí, porque aquele nosso trabalho no grupo lá tem muito a dizer. Então, eu quero agradecer eles por isso, assim, por essa oportunidade. Está sendo bem bacana. Me desculpar, porque assim, eu não sou a pessoa mais habilidosa com as câmeras. Eles vão me ensinar bastante. Mas foi uma experiência bacana. Como se eu fosse artista, né? Habilidosa. Você sempre teve esse talento. Minha filha escreveu, tendo uma mulher como você, ele tem mais que incentivar. Toma! Então, gente, recebe de graça. Quinta, 20 horas. Eu tô bem animada, tenho certeza que vai ser bacana. Eu também. Estou muito feliz por você ter aceito e eu sei que vai ser incrível, viu? A gente vai poder ajudar muita gente. Então você curte, compartilha e avisa o povo aí que a gente vai tratar de saúde mental e que isso não é coisa de maluco, porque a gente vê muita gente ignorante falando aí que, mas isso aí é coisa de maluco. Não, isso aí é coisa de gente que quer se desenvolver, se cuidar e ser melhor a cada dia. Queridos, uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus e que vocês sejam protegidos aí desse vírus que está causando muito medo e pânico nas pessoas. Que vocês tenham a saúde mental de vocês, a inteligência emocional preservada e que quinta-feira a gente se veja de novo, viu? Um beijo e fica com Deus. Até mais. Tchau, gente.